Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre Ilia Topuria, Alexandre Pantoja, o ranking peso por peso e até mesmo o ranking peso mosca do UFC. E vamos lá, a gente teve no último final de semana o UFC numerado, o Topuria venceu o Charles, o Pantoja também venceu a sua luta e defendeu seu cinturão contra o Kai Kara-France e tivemos ali o Joshua Venn no mesmo card vencendo também e disparando no ranking. Vamos começar pelo Joshua Venn, lá na categoria peso mosca, ele estava lá atrás no ranking, já tinha lutado no mês passado, acabou fazendo outra luta no mesmo mês contra o cara que estava lá em cima no ranking, fez a luta da noite, venceu e disparou incríveis 11 posições no ranking peso mosca. Você não ouviu errado. É uma das maiores disparadas em ranking que a gente já teve. O cara saiu de fora do top 10 direto para a primeira posição do ranking e provavelmente deve enfrentar o Pantoja na próxima luta dele. Então muito merecido, né? Pegando lutas aí uma atrás da outra e caras muito duros, né? Lá dentro do topo, né, da categoria, mesmo ele sendo fora do top 10. Tá de parabéns, Joshua Venn, disparou, passou Brandon Moreno, o próprio Brandon Royval que ele venceu, o Amir Albazi, o próprio Kai Kara-France que acabou de disputar o cinturão, o Tatsuro Taira, enfim, ele jogou todos esses caras uma posição para baixo, alguns até duas posições, no caso do Brandon Royval, e ele tá lá no topo agora, extremamente merecido. Parabéns aí pro Joshua Venn. E indo pro ranking mais polêmico, que é o peso por peso, lembrando que na coletiva desse UFC 317 esse assunto foi abordado pelo Topuria, pelo Pantoja, pelos jornalistas, na verdade, né? Eles acabaram respondendo. E o Pantoja mostrou certa insatisfação com esse ranking. Na live que a gente fez aqui durante todo o UFC 317, a gente também falou sobre isso. Eu dei minha opinião, fiquei até meio bravo ali na hora de dar opinião, porque eu falei, não faz sentido o Pantoja estar atrás do Poatan, do Tom Espinal, do Ankalaev, todos esses nomes que eu acabei citando, do próprio Volkanovski, que hoje em dia também não faria sentido. Enfim, eu dei essa opinião, né? E isso antes da luta. Eu já achava antes dessa luta do UFC 317, né? Que a luta não tinha acontecido ainda. E ele vencendo, ele tinha que subir posição, tá? E a gente teve atualização, não só na posição dele, mas do próprio Topuria também. Então o que aconteceu? A gente teve o Pantoja estando agora na quinta posição. Logo, ele subiu 4 posições. Ele passou todos que eu reclamei. Olha que coisa, né? Ele passou o Volkanovski, o Ankalaev, o Jack Della Maddalena, o Tom Espinal e o Poatan. Então ele ficou mais ou menos ali na posição que eu dizia que, no mínimo, ele deveria estar. Mas isso eu falei antes dele vencer o próprio Kai Kara-France, né? Depois ele venceu o Kai Kara-France. Então, na minha opinião, como ele acabou vencendo o Kai Kara-France, ele devia estar até um pouco mais acima. Essa posição que ele está hoje, para mim, ele devia estar antes de vencer o Kai Kara-France, mas ele defendeu mais uma vez o cinturão com sucesso e agora é o quinto. Então, na frente dele tem o Drico Duplessis, o Merab, o Islam e o Topuria. Eu acho, tá, que dá para defender o Pantoja estar ainda na frente do próprio Duplessis, apesar do Duplessis ter vencido nomes muito difíceis, está surpreendendo todo mundo. Eu acho que o Pantoja poderia estar na frente dele, estar em quarto. Muita gente disse que o Pantoja deveria estar na frente do Merab, aí eu já acho que é discutível. Tá? Eu acho que o Merab está também muito impressionante, assim como o Pantoja, então eu acho que ainda é discutível, tá? Eu não acho que é um absurdo estar atrás do Merab. Ali eu acho que, né, o Merab pegou nomes muito difíceis, era muito azarão, né? O Pantoja vem favorito contra todo mundo, né? O Merab enfrentou o Merab pagava mais de R$3. E ele venceu dando show, né? Então não tinham essa expectativa dele vencer e ele surpreendeu o mundo inteiro. Né? O Pantoja é favorito contra todo mundo, porque todo mundo já sabe a qualidade dele ali. Então, o Mar também, na minha opinião, é o melhor lutador no geral do que os caras que o Pantoja venceu, tá? Eu posso estar errado, vocês podem discordar, fiquem à vontade. Mas eu acho o Mar Nurmagomedov melhor do que todos os nomes ali que o Pantoja venceu. Eu não acho que nenhum nome que o Pantoja venceu é tão duro quanto o Mar Nurmagomedov, tá? Minha opinião, tá? Minha opinião. Eu acho que talvez... Não sei, né? Eu ia falar, se perguntar pro próprio Parrumpa, às vezes ele deve concordar, mas aí como é um atleta dele, pode ser que isso influencie, mas o próprio Parrumpa, quando falou do Mar, sempre falou, e achava, inclusive, assim como eu, o Mar favorito contra o próprio Merab, tá? Mas enfim, né? Indo ali pros caras que estão acima, aí eu acho que não faz sentido o Pantoja ainda ultrapassar, por enquanto, pelo menos, tá? Que seria o Makhachev e o próprio Topuria. E aí o que acontece? O Topuria agora é o primeiro peso por peso, ele subiu 2 posições, tá? Ele passou o Merab e passou o próprio Makhachev. Aí também entra a discussão. Eu chuto, tá, que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo, que o público, vão concordar. Por quê? Porque o Makhachev, assim como o Khabib e todo esse clã, tem uma horda de haters, assim como tem uma horda de fanboys também, tá? Eu, apesar de vocês, né, sempre falarem, me considerarem um fanboy deles, eu não sou, não me acho, tá,
fanboy deles. Eu só acho que eles são bons pra cacete mesmo. Mas não sou fã, nem tem muito motivo por quê. Até porque eu gosto muito mais do estilo que eu sempre falei. Do Poatan, do Justin Gate, que é o cara que eu mais gosto de assistir, já falei isso várias vezes, do próprio Topuria. Então eu sou mais adepto dos caras do estilo mais da trocação. Então não faz muito sentido eu ser, né, fanboy dos caras que não tem o estilo, eu acho super eficiente, parabéns pra eles e tal, mas não pra mim o que me agrada mais. Se eu puder escolher, eu gosto mais da trocação, gosto mais da loucura ali, da guerra, como foi a luta da noite deve ser passado e tal. Então não é tanto o meu estilo, mas não tem como negar, né? São lutadores absurdos, com planos de jogo absurdo, com, enfim, poucas vulnerabilidades, né? Inclusive eu falo, o jogo que eles têm talvez seja o mais eficiente hoje, né? Atualmente é o jogo mais complicado, que é o que o Merab em partes acaba fazendo, o próprio Belal Muhammad acabou fazendo sendo campeão, entre outros, né? Mas enfim, aqui a questão do Topuria ter passado o Makhachev, aí também gera discussão. Tá? Eu não acho que dá pra ser muito preto no branco. Eu não acho absurdo o Topuria ter passado o Makhachev. Olha que coisa, né? Ah, você é o fanboy do Makhachev. Mas eu não acho injusto, tá? E por quê? Pelo mesmo argumento que eu usei de que o Topuria deveria ter sido o lutador do ano e não o Poatan. Que muita gente naquela época falava que você tá falando isso só porque você não tem problema com o Poatan. Primeiro que eu não tenho problema nenhum com o Poatan, né? Pra começar daí. E segundo que o meu argumento era a diferença de nível de adversário. O Poatan não enfrentou adversários do nível que o Topuria enfrentou. Esse era o meu argumento. E esse é meu mesmo argumento para defender que o Topuria faz sentido ter passado o Makhachev pelo nível dos adversários. Ah, mas como assim? Porque o Makhachev também enfrentou o Charles. É verdade. Só que o Topuria venceu o Holloway e o Volkanovski, né? 2 dos maiores campeões que a gente tem. Beleza, você pode falar, mas o próprio Volkanovski, o Makhachev também venceu. Verdade, 2 adversários parecidos. Agora, se a gente vai pro terceiro, que seria o, entre aspas, desempate, primeiro, na verdade, que o Topuria venceu de forma mais impressionante o Charles, já que o Makhachev venceu por finalização e no segundo round, né? O Topuria deixou ele de olho aberto, estatelado, ele foi mais impressionante. O próprio Volkanovski, o Makhachev, quando enfrentou a primeira vez, venceu numa decisão, perdendo alguns rounds, e na segunda que ele conseguiu nocautear, e também não foi tão impressionante, na minha opinião, quanto o Topuria. Então o Topuria venceu os mesmos 2 nomes, mas de forma mais impressionante. Mas ok, vamos ao desempate. O desempate seria ali o Max Holloway. Qual o outro nome que o Makhachev venceu, que seria de tanta relevância, tanta qualidade quanto o Holloway? Seria talvez ali o Dustin Poirier. É um excelente lutador. Excelente, mas eu acho o Max Holloway mais lutador. Eu acho o Max Holloway melhor do que o Dustin Poirier. Se alguém pode discordar também, não tem problema. Mas e outra, não só venceu um cara que na minha opinião é melhor que o Poirier, ele nocauteou, ele venceu de uma forma que ninguém nunca venceu, né? Então assim, e outra, mais um detalhe, mais um agravante aí, né? A gente tem o Topuria vencendo o Holloway na área dele. O Holloway é um cara da trocação. Né? No caso do Makhachev, ele venceu o Poirier, que de novo pra mim não é tão bom quanto o Max Holloway, e ele venceu no 5º round, depois de passar alguns apertos, e venceu na finalização. Né? Então seria o equivalente se o Makhachev vencesse o Poirier no box, que foi o que o Topuria fez contra o Holloway. Ele venceu na área do Holloway. Né? E muita gente pode falar, mas o Topuria é a área dele, não é a área do Makhachev, a trocação. A área do Topuria hoje pode ser mais a trocação. Mas ele é um cara do jiu-jitsu. Ele é um grappler, certo? Ele evoluiu, ele ficou tão bom no boxe que meio que a gente agora considera ele praticamente um striker. Mas a origem dele não é essa. Então, assim, por questão de adversários e não só isso, a performance contra esses adversários, eu acho que justifica o Topuria ter roubado a primeira posição peso por peso. E hoje ser considerado o melhor lutador em atividade. Mas ainda assim, de novo, tá? Eu acho que pode existir a discussão entre ele ou o Makhachev, quem fica em primeiro. E isso vai do momento, né? Teve a luta agora, ele ganhou, então bota ele. Aí o Makhachev vai lutar, aí vamos supor que ele vença na categoria de cima, se torne duplo campeão. Ainda tem isso, né? No final dos contos, o Topuria é um duplo campeão, o Makhachev não, né? Tem esse argumento, esse pequeno argumento. Aliás, um duplo campeão invicto, né? Que também é algo que ninguém tinha feito. Então, o Makhachev, na minha opinião, se for duplo campeão na categoria de cima, vencendo o Jack Della Maddalena, e aí vai ser o momento, pode ser que atualizem e botem ele de volta, entendeu? Então eu acho que existe a possibilidade realmente de ficar acontecendo essa mudança, e pode acontecer, quem sabe, que eu já tinha falado, até porque o Topuria
sempre quer essa luta. Os dois estando no topo, os dois duplos campeões, o UFC fazer aí uma das maiores lutas da história do evento. Que é pegar um duplo campeão invicto com outro duplo campeão que tava no peso por peso e tal, não sei o que é o bichão, né? É o cara a ser batido e fazer os dois se enfrentarem. Que seria uma luta gigantesca, muito maior do que o Topuria bater no pé de Pimblet. Mas enfim, essas são as atualizações de modo geral, tá? Então tivemos ali no peso por peso o Poatan caindo uma posição para 10º, o Tom Espinal caindo para 9º, o Jack Della Maddalena caindo uma posição para 8º, o Ankalaev caindo 2 posições ficando em 7º, o Merab caindo de 2º para 3º, o Makhachev caindo de 1º para 2º e o Topuria agora ficando no topo na primeira posição. Então o Pantoja em 4º, o Topuria em 1º, já deu uma melhorada aí pro Pantoja. Acho que podia até ficar em 4º, mas beleza, já tá bem melhor do que antes. Mas eu quero saber a opinião de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês acham que é justo o Pantoja em 5º, ou devia estar em 4º, como eu falei? Vocês acham que o Topuria em 1º, passando o Makhachev, faz sentido ou não faz? Vocês concordam comigo? Pra mim, como eu disse, faz sentido, mas é discutível. Mas eu concordo. Enfim, comente sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!